Fala, estrangeiros! No vídeo de hoje eu preparei uma lista com 6 pregações chocantes para você assistir. E caso ficou faltando alguma pregação que você queira indicar, deixe nos comentários. Vamos começar com Paul Washer, e a primeira pregação é Os Atributos de Deus, de Paul Washer. Now, let me share with you something. Agora, me deixe compartilhar mais uma coisa com vocês. On Sundays all over the world, Nos domingos, ao redor de todo o mundo, Sunday is the greatest day of idolatry. o domingo é o maior dia da idolatria. More idolatry is committed on Sunday than every other day of the week. Mais idolatria é cometida no domingo do que em qualquer outro dia da semana. Why? Por quê? Because people are worshiping a God that they do not know. Porque as pessoas estão adorando um Deus que elas não They conhecem. don't have any biblical facts about him. Eles não têm fatos bíblicos sobre ele. And in the absence of biblical truth, E na ausência da verdade bíblica, they make their own God. eles fazem o seu próprio Deus. They make a God in their own image. Eles fazem um Deus à sua própria imagem. And then they worship the God they've made. E eles adoram o Deus que eles fizeram. That's what happens in these prosperity churches. É isso que acontece nas igrejas da prosperidade. What is God like? Como Deus é? Well, God's like a vending machine. Será que Deus é parecido com uma máquina de Coca-Cola que coloca moeda? You put in the prayer, Você coloca lá para you pagar. get out the blessing. Você coloca a oração e você retira a bênção. You hardly ever hear about God's holiness, Dificilmente você vai ouvir que Deus é santo, or His sovereignty, ou sobre a sua or soberania, His justice, ou sobre a sua justiça, or His wrath, ou a sua ira, or His hatred of sin. ou o seu ódio ao pecado. They're worshiping a God Eles estão adorando um Deus that looks like Santa Claus, que parece-se com o Papai Noel, not the God of Scripture. não o Deus das Escrituras. A segunda pregação é O Problema do Dualismo em Nossa Sociedade, do Jonas Madureira. E o maior pecado da igreja hoje é o dualismo. E aí você me pergunta, por que, Jonas? Presta atenção no que eu vou te mostrar. Aqui está o dualismo. Essa crença que passa um corte no mundo e diz: mundo secular e mundo sagrado. Mundo da igreja e o mundo. Não é? CD do mundo, CD da igreja. Então a gente separa, faz o corte. Então isso, a gente diz que é o evangelho. Só que isso não é o evangelho. Isso é o falso evangelho. Isso é uma visão de mundo que não corresponde com o evangelho. Ela é diabólica, ela é demoníaca, porque ela estabelece uma instância, ela estabelece um domínio em que Jesus não é Senhor, ela não glorifica Jesus. Ela é uma visão de mundo que estabelece a possibilidade de Jesus não ser Senhor em determinados espaços de nossas vidas. O problema é que a gente chama isso de evangelho, e do lado de cá está o evangelho genuíno. Aquilo pelo qual as pessoas deveriam ser de fato ofendidas está desse lado, mas elas não conseguem ser ofendidas pelo evangelho. Hoje as pessoas são ofendidas por causa desse seu pecado, que se chama dualismo. É por causa do dualismo que as pessoas têm se ofendido hoje. É por causa do dualismo que as pessoas têm rejeitado o evangelho. E olha a nossa desgraça. As pessoas não aceitam o evangelho pelo que é o evangelho. Elas rejeitam o evangelho por aquilo que não é o evangelho. Não existe pecado mais terrível do que este, que faz as pessoas rejeitarem a Jesus pelo que Jesus não é. A terceira pregação é Adultério Espiritual, do Weber Campos Jr. Porque vocês não sabem, deviam saber pelo menos, não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É a ideia, ali Tiago não está tratando simplesmente de entrar no mundo e fazer de tudo e curtir de tudo para depois vir à igreja, não é isso. Ele está tratando do mero desejo de ter as coisas do mundo como sendo adultério. Você consegue imaginar pessoas, possivelmente você, sendo alguém que vem aqui dominicalmente, mas ainda nutre desejos por coisas que não são do Senhor? Eles aparecem, às vezes você até nutre, e Tiago chama isso de adultério. Então ele faz uma acusação: adúlteros, por causa desse desejo pelas coisas do mundo. Quando fala que eu e você somos adúlteros, agimos como prostitutas, isso ganha uma força muito mais intensa, muito mais enérgica. E é disso que nós vamos falar, porque a Escritura apresenta essa analogia várias vezes. A quarta pregação é Avivamento Espiritual, do Augustus Nicodemos. Grande parte dos resultados desses avivamentos e reforma tinha a ver com o fato de que o povo de Deus no Antigo Testamento era uma nação
Deus manifestava o seu agrado, dando vitórias militares, prosperidade financeira, porque o seu povo era uma nação, era um povo organizado como nação. Então, estas eram as evidências do favor de Deus e que Deus, de fato, tinha perdoado o povo e visitado seu povo. Então, igreja, ela não é Estado hoje. A igreja de Deus, hoje o povo de Deus, não está presa a uma nação, a uma etnia. Nós somos um povo espiritual. Então, certamente, se houver um avivamento espiritual, ele se manifestará mais especificamente com bênçãos espirituais. Não é que Deus não possa nos dar prosperidade e ajuda financeira, mas lembre que isso está muito ligado ao fato de que no Antigo Testamento o povo de Deus era uma nação. Como nós hoje não somos uma nação, nós somos um povo espiritual, não é? Que transcende as barreiras geográficas e os limites políticos, então nós não podemos medir a bênção de Deus através das bênçãos materiais, e isso já mostra quão diferente é esse conceito do conceito que nós temos hoje aí de muitas igrejas. A quinta pregação é o que fazer com os falsos profetas da família, do Heber Campos Pai. Ameaças surgem, lembra que as ameaças de falso ensino surgem no meio do povo, vindo de fora ou nascendo dentro da igreja, nós vimos ontem isso. Mas aqui é um pouquinho mais sério, nascem dentro da sua própria família, dentro do seu próprio relacionamento de amor, de sua relação íntima, com as quais mantemos um relacionamento forte, sanguíneo até. Independentemente das consequências de uma convivência familiar, a Escritura diz que você não pode dar aval àquilo que eles ensinam. Você tem que discordar deles. Esse é o primeiro ponto. E você percebe que vai crescendo. O primeiro é, não concordarás com eles. Paulo, quando trata dessa matéria, ele não deixa por menos. Ele fala assim, ainda que desça um anjo do céu e lhes ensine um outro, ou lhes pregue um outro evangelho que vá além do que mesmo? Além das Escrituras, que seja amaldiçoado, que seja anátema. Pregação e a última, a doutrina do inferno, do Paulo Júnior. Primeira característica do inferno, lugar de sofrimento. E qual é o nível do sofrimento, querido? A punição no inferno será tão severa. Olha os termos que Jesus usa para nos prevenir do inferno. Mateus 18:6. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que pendurasse ao pescoço uma pedra e submergisse a profundeza do mar. Jesus está dizendo, é melhor que vocês morressem, é melhor morrer afogado, é melhor ficar pendurado dentro do mar por uma pedra, do que ir para o lugar que eu os enviarei. Jesus está dizendo, é tão terrível, a punição é tão severa, que seria melhor o suicídio, seria melhor a extinção, a morte. Mateus 5:29, portanto, se teu olho ou mão direita te escandalizar, corta, arranca, atira para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros, que todo o corpo seja lançado no inferno. Jesus está dizendo de algo ruim, difícil, amputação. É melhor que você ampute um membro, sofra um acidente, é melhor que você, do que ir para o inferno. Jesus está dizendo que a punição é tão severa, tão inimaginável, que ele compara morte, suicídio, amputação, coisas terríveis, como pequenas, perto do que vai vir. O inferno é algo de punição severa. Severa, meu irmão. Está divertindo, é melhor que você fosse picoteado, cego, paralítico, do que entrar nesse local.